Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que esteja começando do zero. E a gente vai ver hoje aqui como é que o tratamento de feridas pode acelerar a sua valorização na enfermagem, que a gente precisa tanto, né? A gente vai começar hoje aqui falando um pouquinho, né, sobre isso. A gente vai aprender hoje aqui algumas técnicas, alguns passo a passo, digamos assim, para poder a gente acelerar essa valorização dentro da enfermagem e com o tratamento de feridas, né? Falando sobre o tratamento de feridas, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, aqui, tá? A gente vai, e fica até o final que a gente tem várias dicas aqui hoje, dicas assim, aula mesmo, preciosa, do que vocês vão fazer para poder acelerar isso aí, tá? Essa questão do tratamento de feridas, a prescrição da maneira correta, tá? Do tratamento de feridas. A gente vai ver tudo isso hoje aqui. E eu trago esse assunto aqui para vocês porque vocês sempre me perguntam, né? Eu trago esse assunto aqui para vocês porque é muito importante, minha gente, que a gente saiba exatamente o que fazer, né, nesse tratamento de feridas, o que o tratamento de feridas vai fazer, né? O que a gente pode fazer nesse tratamento para poder a gente conseguir realmente nosso objetivo, alavancar nossa carreira, ser valorizada, ser reconhecida, ser referência, né? E a gente tem uma oportunidade aí de ter uma enfermagem diferente na nossa vida, né? A gente fala tanto, a gente sofre tanto, né, com tanta desvalorização na nossa profissão, e daí a gente vai ter uma oportunidade aí, sim, no tratamento de feridas, para poder a gente fazer diferente, né? Quem aí já passou por tudo que eu passei também nessa vida, né? De estar com depressão, de estar com ansiedade, de estar com plantões exaustivos, abraçando muito mais do que a gente poderia abraçar, na verdade, né? Dentro dos hospitais, fazendo plantões, e sem conseguir dar conta de tudo. E aí aqui eu acho, né, na minha humilde concepção e o propósito que, na minha opinião, Deus me deu, e nesse propósito eu fico aqui buscando e lutando para que vocês também se libertem, né, disso. E hoje a gente vai trazer aqui como é que esse tratamento de feridas pode acelerar, tá? Esse processo para vocês. Porque, Lavínia, eu já trato feridas, mas isso não aconteceu para mim. Eu já trato feridas, mas eu não consegui me libertar dos plantões. Eu ainda tenho dependência financeira, inclusive, né, dos plantões. Eu já trato feridas, mas eu não consigo fazer só isso. É sempre um extra, né? Muitas vezes vocês me falam isso. Então, como é que a gente vai conseguir acelerar isso? A gente vai entender como é o real tratamento de feridas, tá? Já envia aqui no aviãozinho para todos os enfermeiros e enfermeiras que vocês conhecem, para poder a gente já começar aqui a discutir, né, esse assunto, que inclusive eu gosto quando vocês comentam, colocam aqui para mim a opinião de vocês, o que é que vocês vivem, a vivência de vocês, qual a maior dificuldade de vocês nesse tratamento, né, de feridas, e de alavancar, de acelerar, né, esses resultados e essa valorização dentro da enfermagem. Então, quando a gente fala nessa valorização e em relação ao tratamento de feridas, a gente precisa entender como é que funciona o tratamento de feridas do jeito certo, né? Porque, a sua valorização, acelerar essa valorização na enfermagem precisa ser do jeito certo. Porque não adianta a gente fazer, né, alavancar, fazer uma valorização e aí depois perder essa valorização, né, por causa de alguma coisa. Da gente estar o tempo inteiro prestando atenção em ser diferentes, né? A fazer o diferencial. O que é isso, Lavínia? Gente, quando vocês vão atender o paciente, por exemplo, vai atender o paciente em domicílio. Claro que vocês podem atender numa clínica, vocês podem ter clínica, vocês podem atender dentro do hospital também, enfim. Mas vamos falar de um atendimento, por exemplo, atendimento em domicílio, que é uma coisa assim mais fácil para a gente. A gente consegue fazer sem precisar demandar muita questão financeira para abrir uma clínica, por exemplo, né? E aí, quando a gente vai atender o paciente em domicílio, a gente vai lá, atende o paciente, abre o curativo, olha a ferida, vê o tipo de tecido, bota uma cobertura, faz um curativo e cobra por aquilo. E aí é que tá. Todo mundo faz isso. Como é que você pode ser um enfermeiro ou uma enfermeira diferente? Tem um diferencial nisso. Gente, quando eu chego na casa do paciente, o que eu faço? Lavínia, faço. Vou abrir aqui o que eu faço, né, para vocês, no meu atendimento em domicílio, para que vocês entendam como é que funciona e como é que a gente pode trazer um diferencial desse atendimento, tá?
Quando eu chego na casa do paciente, eu vou, além de me apresentar muito bem, né? Apresentar com a vestimenta também adequada, acessórios adequados. Nunca que eu uso um desse, eu não uso quando eu vou atender o paciente, tá? Não, de jeito nenhum. Então a gente bota sempre acessórios, né? Quase nada, um brinco bem pequeno, uma coisa assim. E isso eu falo, não é a questão, Lavínia, mas aí você está sendo preconceituosa, né? Aí quer dizer, então, que se eu for com um brinco grande, eu não posso atender. Não é isso. E não é porque, não é que a enfermeira não possa, tá? Não pode, não pode usar unha vermelha, não pode usar batom forte. Não, gente, de jeito nenhum. Pode, vocês podem tudo. O que eu digo em relação à questão de brincos grandes é porque isso sim atrapalha. E a gente existe um RDC, tá? Que diz que não vai para usar nada, inclusive, porque as bactérias elas impregnam nesse metal, em metais. Então, adornos em geral, né, a gente não pode utilizar nem no ambiente hospitalar, a gente não pode utilizar no PSF, e isso é resolução da Anvisa, é RDC. A gente não pode utilizar, porque a gente dá risco para a gente, profissional de saúde, é risco, tá, para a gente. Só que mesmo assim a gente ainda quer usar. Quando a gente utiliza uma coisa muito grande, né? A gente utiliza um brincão, um colar e tudo. A gente pode prejudicar, inclusive a gente pode encostar, isso pode cair no leito da ferida na hora que a gente está fazendo o curativo, sabe? Isso é questão de segurança mesmo, biossegurança, tá? Então, você vai bem apresentada para poder atender o paciente, certo? Essa é a primeira coisa. Mas quando chega no paciente, o que é o mais importante, né? O que é mais importante? Você tratar o paciente de forma integral. E você tratar o paciente com humanização. E, Lavínia, mas eu trato o paciente com humanização. Eu trato ele muito bem, eu converso com ele, eu brinco com ele, né? Eu estou sempre de bom humor, então tá tudo certo. Não necessariamente. Você, com certeza, você já está à frente de muita gente que chega de cara feia, digamos assim, né? Na casa do paciente, mas não é só isso. Você precisa mostrar o paciente e a família dele o seu conhecimento. E como é que você vai mostrar isso? Tendo conhecimento, tá? Aí, na hora que você chega na casa do paciente, você o que foi que aconteceu? É uma úlcera venosa? É uma úlcera venosa. O médico disse que era uma úlcera venosa. Então tá, então eu vou abrir aqui para ver. Tá acontecido aqui de granulação, tá um pouquinho infectado, então eu vou colocar aqui uma cobertura com prata. Pronto, aí faz o curativo e pronto. É isso daí que a gente vai fazer. Não explica o porquê para o paciente. Não faz uma anamnese completa. O paciente, ele não percebe o quanto de valor você tem. Você precisa mostrar o seu valor. Esse é o básico, tá? O mais importante. Então, eu chego na casa do paciente, eu passo 2 horas, minha gente, na casa do paciente. A primeira consulta, eu passo 2 horas. Tem paciente que eu passo 2 horas e meia se eu tiver que fazer um desbridamento logo na primeira consulta. 2 horas e meia. E quando eu vou, eu passo pelo menos esses 40 minutos primeiros, ou de 40 minutos a 1 hora, fazendo uma anamnese nesse paciente. Então, a gente pergunta tudo, pergunta o que precisa exatamente, com objetividade, né, ali para o paciente, para a gente fazer o nosso plano de tratamento, a nossa prescrição adequada. Tá, Lavínia, mas onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que justamente a gente está construindo aqui, né, um passo a passo de como é que você vai ser mais valorizada, tá, com o paciente, no tratamento de feridas, na enfermagem. Então, o primeiro passo é você mostrar o seu valor. Aí, o primeiro passo, você está mostrando o seu valor, e você, quando mostra o seu valor para o paciente, você pode mostrar o seu valor também, inclusive, para o próprio médico do paciente. Mas a gente vai chegar lá. Quando você fala com o paciente, como foi que aconteceu isso aqui? Mas não, o médico já tem paciente que é assim, o médico já disse que é uma úlcera venosa. Aí eu disse, certo, ok, o médico já disse que é uma úlcera venosa, mas vamos conversar, porque eu preciso entender, tá? Mesmo que tenha esse diagnóstico. E aí a gente começa. Cadê os exames que você fez? Não fiz não nenhum exame. Não fez não nenhum ultrassom? Não fiz não ultrassom. Mas aí o médico deu o diagnóstico, somente olhando. Foi, mas você fez uma ultrassom arterial? Não. Você fez um exame chamado ITB? Não. E aí, como é que eu vou ter certeza que não tem nenhuma insuficiência arterial aqui também? Ok, você tem sinais de insuficiência venosa.
você tem uma dermatite ocre, você tem uma lipodermatosclerose, você tem um eczema de estase, você tem veias varicosas, tudo certo. Olhando, você consegue diagnosticar e diz que é uma úlcera venosa, pode ser. Mas também não pode ser uma úlcera mista, principalmente porque eu já perguntei a ele quais eram as comorbidades dele, e ele me disse que ele era diabético, que essa é uma das poucas coisas que todo mundo faz, tá? Isso não é um diferencial. Você perguntar sobre as comorbidades do paciente não é um diferencial. Isso todo mundo faz. É diabético, é hipertenso, tem alergia à medicação. Pronto. Isso daí é uma coisa básica que todo mundo faz. Dentro do hospital, o paciente chega para ser atendido, para ser admitido na internação, todos os profissionais fazem a mesma pergunta. Já repararam? Vocês já foram pacientes? Todos os profissionais perguntam de novo. O médico pergunta, a enfermeira pergunta, a técnica de enfermagem pergunta, a fisioterapeuta pergunta, todo mundo pergunta se é diabético, hipertenso ou tem alergia a alguma medicação. Então, isso é básico, né? Então, saber que o paciente é diabético, você não está sendo não está tendo diferencial nenhum aí, tá? Só isso. E aí você já perguntou, paciente é diabético. Paciente diabético tem um risco muito maior de ter uma insuficiência arterial também associada, porque ele tem placa de ateroma, né? Aterosclerose, muito mais evidente por conta da hiperglicemia, tá? É da diabetes. Então, aí você vai e pergunta ao paciente, ele é diabético. E aí, quando você olha a perna do paciente, você vê sinais de insuficiência venosa ali. E o paciente está dizendo que é uma úlcera venosa. Ok, eu entendi que é uma úlcera venosa, mas cadê os exames que comprovam isso daqui? Cadê os exames, uma ultrassom arterial, por exemplo, uma arteriografia, uma angiotomografia? Cadê? Para eu poder entender se tem uma insuficiência arterial também associada. Gente, isso vai fazer a diferença no seu plano de tratamento. Quando você vai fazer o seu plano de tratamento no final, você pode, por exemplo, indicar uma compressão ou não. Se o paciente tiver uma insuficiência arterial, você não vai conseguir indicar uma compressão, a depender do grau. Então, como é que você vai simplesmente acreditar no que o médico está falando? No que o médico falou para o paciente, ainda mais. Porque às vezes o paciente também entende errado. Às vezes a comunicação não é efetiva. E o médico fala uma coisa, o paciente entende outra. Eu disse, cadê os exames que comprovam aqui que você não tem nenhuma insuficiência arterial? Não, ele não falou não de nada de arterial, não. Só disse que era com uma úlcera venosa. E aí, a partir daí, você já tem o seu diferencial. Como que todo profissional chega lá e faz, é uma úlcera venosa? Tá bom. E acredita e vai lá e vai fazer compressão, vai fazer tudo de acordo com o diagnóstico base dele. Mas sim, você é uma enfermeira, um enfermeiro diferenciado, se você pedir os exames do paciente e comprovar.